Olá, seja bem-vindo, professor Rubinho aqui. Vamos fazer uma aula de crase hoje, tudo bem? Vamos lá então. Aula de crase. O que vem a ser a crase, né? Crase, o que é? O uso de dois As, tá bem? Dois As. Um A que geralmente vai ser uma preposição, o outro A que geralmente vai ser um artigo, e artigo feminino, artigo definido feminino, tá bem? A mulher, por exemplo, a garota, tá bem? Vamos lá, a crase se dá quando? Veja só, número 1, temos a preposição a e o artigo feminino a, como eu falei para vocês, tá? Tem a preposição e tem o artigo, tem esses dois carinhas aqui. Vamos ver o exemplo, ó. Vou à escola. Esse a é a preposição exigida pelo verbo ir, o verbo vou, eu vou a algum lugar, quem vai, vai a algum lugar. E esse outro a é o artigo que acompanha o substantivo escola, correto? Então essa junção desses dois as aqui, eu escrevo desse jeito, né? Ó, vou à escola. Tudo bem? Tranquilo, né? Uma segunda possibilidade, vejamos aqui. Deixa eu espaçar um pouco mais. Olha, segunda possibilidade é o seguinte, temos a preposição a exigida por verbo ou por nome, tá? Tem regência verbal e regência nominal, e mais o pronome demonstrativo, aquele, e pode ser também aquela, ou ainda aquilo, tudo bem? Pode ser aquele, aquela ou ainda aquilo. O que importa para a gente? Importa a primeira letra desse pronome, ó, que também é um A. Tudo bem? Então eu posso realizar a crase ainda com esses pronomes, tá? Olha, veja só, vou pegar o mesmo verbo, né? O mesmo verbo ir, no presente do indicativo eu vou a. Quem vai, vai a algum lugar. Esse a é a preposição. E depois eu tenho o a do aquele, aquela, ou aquele, ou aquilo. Vou àquela escola, tudo bem? Então eu ponho crase nesse aquela aqui. Não porque é uma palavra feminina ou qualquer outra coisa, e sim porque ela começa com a letra A, tá bem? O pronome demonstrativo, aquele, aquela ou aquilo, eles podem receber a crase, tá bem? São as únicas palavras que podem receber crase, é a junção com a preposição, tá bem? E uma terceira situação em que acontece a crase ainda, veja só, é com a preposição a e o pronome demonstrativo a também. Rubinho, tem um pronome demonstrativo a? Tem sim. Esse pronome substitui, pode entrar no lugar, por exemplo, da palavra aquela. Tá? Aquela, ó. Ao invés de falar aquela, eu falo a. Por exemplo, olha, de todas as pessoas, né? Vamos acompanhar aqui. De todas as pessoas aqui, falarei apenas a. Esse a é a preposição exigida pelo verbo falar, falar a alguém, tá? Falarei a pessoas, a aquela pessoa. Tá? E depois esse outro as é o nosso pronome demonstrativo, que pode ser substituído por aquelas, né? Olha, de todas as pessoas aqui, falarei apenas a aquelas que querem me ouvir, tá bem? Então esse as, ele entra como um pronome demonstrativo também. Posso usar tanto o aquelas quanto esse as, tá bem? Tranquilo. Depois, olha, veja só aqui então, né? Olha, de todas as pessoas aqui, falarei apenas as que querem me ouvir, tá bem? Joia, Rubinho, vamos continuar então? Uso obrigatório da crase. Quando que a crase é obrigatória, então? Aqui nós vimos as possibilidades de uso da crase. Agora, as possibilidades que ela pode aparecer, tá? Agora, a formação, né? Preposição mais pronome, preposição mais artigo, tá? Agora vamos ver o uso obrigatório. Quando é obrigatória a crase? Para facilitar, tá bem? Às vezes você não consegue identificar que tem dois as ali. Então, para facilitar é o seguinte, você tem a locução adverbial feminina.
toda locução adverbial feminina terá crase. Olha só, a parte, aliás, é a parte, né? Temos que ler a crase, tá bem? A às vezes, a à medida que, em frente a alguma coisa, né? À espera de, à direita, tá? Enfim, nós temos locuções adverbiais femininas e elas terão a crase, tudo bem? Olha, outra possibilidade aqui é com a expressão à moda, né? A expressão à moda, por exemplo, fez um gol a Romário, né? Tá até desatualizado isso aqui, porque Romário já nem joga mais, né? Mas olha, fez um gol a Romário, fez um gol a Pelé, se veste a Luiz XV, por exemplo, eu tenho aqui implícita, tá? Implícita a expressão a moda de. A moda de, vou escrever aqui de novo, ó. A moda de, tá? Fez um gol à moda de Romário. Então, esse a é da locução adverbial feminina, tá bem? Então, vou ter essa crase mesmo assim. Também com indicação de horas, vejam só, com indicação de horas, tá? Por exemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Que horas começa a aula? Às 19 horas, né? O filme começa às 20 horas. Tem designação de horas aqui? Então eu vou ter crase nesse A, tá vendo? Nesse as aqui. Tranquilo, né? Fácil demais. Os obrigatórios são esses aqui. Sempre que você tiver com essas expressões aqui, eu vou ter o caso da crase, tá bem? Depois eu tenho casos facultativos. O que são facultativos? O que são casos facultativos? São casos em que eu posso usar a crase ou não. Por exemplo, antes de nomes próprios femininos, Maria, Bernadette, Clementina, tá bem? Ana, Flávia, são nomes próprios femininos e aí eu tenho a possibilidade de ter crase ou não, veja só. Eu posso ter a crase, tá certo? E posso também não ter a crase, das duas formas está correto. Por que que isso acontece? Porque com nomes próprios o uso de artigo é opcional, tá bem? Depois eu tenho outra possibilidade de caso facultativo, deixa eu passar um pouco aqui, é antes de pronomes possessivos femininos. Pronomes possessivos femininos, o que é isso? Pronome que vai indicar posse, né? Por exemplo, minha, né? Minha, nossa, sua, são pronomes possessivos femininos, indicando posse, e eles têm o gênero feminino, carrega o gênero feminino. Aí eu também vou ter a possibilidade de facultar a crase. Eu posso ter crase ou posso não a ter. Tudo bem? Tranquilo. Você vai ver que é o mesmo caso do primeiro caso facultativo, né? O nome próprio feminino tem a opção de ter o artigo ou não. O mesmo acontece aqui. Eu posso ter o artigo ou não com pronomes possessivos femininos. É só você realizar a troca por um masculino. Você vai ver que pode acontecer ou não. Por exemplo, sempre, deixa eu colocar nesse exemplo aqui, né? Olha, sempre obedeci a meu pai e sempre obedeci ao meu pai. As duas formas estão corretas, tá bem? As duas formas estão corretas. Eu posso tanto falar ao meu pai quanto a meu pai. As duas estão corretas. Por quê? Porque o uso do artigo é facultativo. Nesse caso, quando eu tiver o feminino, a crase vai ser facultativa. Entendeu? Vamos lá então. Mais uma forma, e a terceira e última forma, né, que a gente tem de facultar a crase é com a palavrinha até, tá bem? E essa cai bastante em concurso, tá? Cai muito. Olha, depois da preposição até, por exemplo, fui até a escola ou fui até a escola. Eu posso ter crase ou posso não ter. E o que acontece aqui? Agora o facultativo não é o artigo, e sim a preposição.
Por quê? Porque a preposição até, o até é uma preposição. Ela é a única, anota isso aí, ó. A preposição até, ela é a única que aceita uma segunda preposição junto a ela. Logo, eu posso ter a preposição ou não, posso ter crase ou não. Tudo bem? Olha só. Fui até a escola ou a escola, tá? Já estão os exemplos aqui, né? Olha, agora uma dica bem legal, bem interessante aqui que costuma dar dúvida. Veja só, se vou a, né? Se vou a e volto da, crase a, ou seja, existe crase, tá? Vou a algum lugar, é o verbo ir, né? Eu vou a, quem vai, vai a, e quem volta, volta de. Logo, quando eu volto de, se eu tiver esse da, né? Ou seja, eu tenho o artigo junto aqui, o que acontece? Os nomes de lugares, posso usar artigo ou não, isso não é facultativo. Alguns nomes utilizam artigo e outros não utilizam artigo, tá? Então, se vou a e volto da, tem um artigo junto ao de, né? O da nada mais é do que, vamos explicar bem aqui, ó. O da nada mais é do que a preposição de mais o artigo a, tá bem? Então, se vou a e volto da, crase a, existe crase. Agora, se vou a, né? Vou de não. Se vou a e volto de, crase para quê? Para quê? Se volto de, é porque não tem o artigo junto dele, senão seria da. Logo, eu não terei crase aí, tá bem? Então, olha só. É uma forma de enxergar se tem ou não artigo ali. Vou à França. Será que tem crase nesse A? Vamos fazer o teste. Volto da França. Opa, tem. Então vai haver crase sim, né? Vai haver crase. Vou à França. Agora, vou a Taubaté. Será que teria crase nesse A? Vamos ver. Volto de Taubaté. Logo, esse A de vou a Taubaté não tem crase. Ele só vai ter a preposição. Tudo bem? Vamos seguindo então, segunda dica. Segunda dica do dia é a seguinte, com a palavra casa, né? Com a palavra casa, se a palavra casa vier determinada, o que é determinada? Com adjetivo, tá? Qualificado, ó. Se tiver um adjetivo junto a ela ou uma locução adjetiva, ela terá crase. Veja o exemplo. Vou à casa da vovó. A palavra casa está aqui, né? Vamos dar mais um espacinho aqui para a gente poder trabalhar com mais conforto aqui, ó. Vou à casa da vovó. Deixa eu deixar até maior. Olha, vou à casa da vovó. A palavra casa está vindo, tem essa crase aqui antes. Mas será que tem ou não tem? E se cair na prova, Rubim, como é que eu faço? Tem eu vou a algum lugar, realmente, tem a preposição. Será que tem artigo ou não? Só vai ter artigo, então, se tiver isso daqui, ó, da vovó, é uma locução adjetiva que qualifica, determina a palavra casa. Logo, eu vou ter a crase, então, aqui, né? Tem que ter essa crase, tá? Caso contrário, né? Por exemplo, deixa eu aumentar isso aqui também para ficar legal. Olha, vou à casa dormir um pouco. Vou à casa, esse casa aqui, ó. Perceba, não tem locução adjetiva nenhuma junto a ele, ó. Dormir é verbo, o né, é um pouco, é um artigo, tá? E pouco aqui é um pronome, tá bem? Ou seja, não tem adjetivo junto de casa, não tem locução adjetiva, não tem determinante. Logo, esse a será sem crase. Um caso muito interessante de se analisar, tá bem? De se perceber ali e tomar cuidado na hora de uma prova. Depois eu tenho a palavra terra. E com a palavra terra acontece a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Olha, os piratas voltaram à terra. Tem crase esse A? Não tem. Sem crase, tá? Não tem determinante, não tem locução adjetiva junto a ela. Agora, voltei à terra firme, né? Aliás, terra firme não, onde eu estou lendo isso? Voltei à terra
de minha infância. Olha, esse de minha infância qualifica a palavra terra. Logo, esse a tem que ter crase obrigatoriamente. Tudo bem? Terceira dica, vamos lá, Rubim, quantas dicas interessantes. Não, sim, muitas dicas interessantíssimas. Veja só, se for possível substituir o a, né? O a craseado, tá vendo? Por para a, né? Se for possível, então ele tem crase, né? Um é semelhante ao outro, tá? Esse a com crase é bem semelhante ao para a. Então veja só os exemplos. Comunicaremos os resultados da auditoria à empresa. Tem essa crase? Vamos analisar aqui embaixo, ó. Comunicaremos os resultados da auditoria para a empresa. Dá certo colocar o para a? Dá, Rubim, dá certo sim, para a empresa. Então, essa crase aqui faz todo sentido. Agora, veja os outros exemplos aqui, ó. O outro exemplo, né? Veja, concedeu a todos os funcionários adiantamento salarial. Concedeu a todos. Será que tem crase nesse a todos? O que você vai fazer? Trocar esse a por para. Se aparecer para a, tem crase. Se aparecer só para, não tem crase. Concedeu para todos, né? Será que tem como colocar um a aqui no meio, né? Junto do para? Não, né? Concedeu para a todos? Não, concedeu para todos. Esse a não existe, até porque o todos não vai admitir nunca um artigo junto a ele, tá? Então, nesse caso, não tem crase. Troco a por para ou para a. Se aparecer para a, tem crase. Se aparecer só para, não tem crase. Fechou? Vamos para mais uma dica? Vamos lá. Olha, dica número 4. Se, ao trocar a palavra posterior, tá? A palavra que vier depois do a, por uma masculina e o resultado for ao, aparecer ao, então nós teremos crase. Olha, recorremos à enfermeira. Será que dá certo trocar por enfermeiro? Olha, recorremos ao enfermeiro, apareceu ao. Logo, esse a tem que ter crase. Fechou, né? Fácil demais. Entretanto, veja, chamaremos a enfermeira, chamaremos o enfermeiro. Não tem crase, né? Então, perceba, é um caso muito interessante de ter que analisarmos a regência dos nomes, dos verbos, tá bem? Para saber se tem ou não preposição e, de repente, se tem ou não artigo, tá? Nesse caso aqui, você trocando o feminino por masculino, você vai identificar se tem ou não artigo ali. Logo, você consegue determinar se tem ou não crase quando for feminino. Tudo bem? Fechou, Rubim. Vamos ver agora os casos proibidos de crase. Eu não posso ter crase de jeito nenhum nesses casos. Veja só, antes de palavras masculinas, com exceção da expressão à moda, né, que a gente já viu no começo, no início, com palavras masculinas não tem sentido ter crase. Por quê? Porque o masculino vai, se tiver que ter artigo, vai ter um artigo masculino, tá bem? Então, olha, ele está no Rio a serviço. Esse a aqui que a gente quer saber, será que tem crase ou não? Aí você analisa, serviço é feminino ou masculino? É masculino. Logo, não tem crase. Número 2, caso proibitivo, número 2, antes de verbos, é claro, pela mesma circunstância da anterior. Verbo não admite artigo, logo eu não vou ter, só vou ter a preposição ali, né? Olha, começarei a estudar a partir de amanhã. Tem dois as aqui e os dois acompanham o verbo, logo são apenas preposições. Tudo bem? Vamos lá, mais uma. Um caso proibido de crase é o seguinte: expressões com palavras repetidas. Por exemplo, frente a frente, passo a passo, uma a uma, né? Gota a gota e por aí vai, né? Tem muitos outros aí. Não precisa se preocupar. Será que é feminino? Será que é masculino? Será que tem artigo ou não? A resposta é que não haverá crase nesses casos.
Rubinho, são muitas regras. Não, veja, isso aqui é para facilitar a sua vida, para você não precisar analisar cada caso, tá? Você vai simplesmente olhar, bom, são palavras repetidas, não tem crase, não preciso nem analisar. Vamos ver mais um caso aqui, que é proibido o uso da crase, número 4, antes de pronomes. Por quê? Porque pronome algum aceita artigo, salvo alguns aqui, por exemplo, dona, senhora, senhorita, tá? Nesses casos aqui, nós teremos crase sim, porque esses aqui aceitam artigo. Por exemplo, a senhora quer um café, a senhorita aceita um chá, por exemplo, né? Teremos aí artigo. Então, nesses aqui a gente mantém o acento da crase. Nos outros não tem sentido algum. Por exemplo, os pronomes pessoais. Diga a ela que a amo. Primeiro, vamos começar aqui, né? Esse a não é nem preposição e nem artigo, né? Esse a aqui é um pronome, tudo bem? Pronome. Diga a ela que a amo. Que amo ela, né? Vamos dizer, eu estou me referindo a ela ali, tá? É um pronome. Depois, esse outro a é simplesmente a preposição que acompanha o verbo, né? A regência do verbo. Diga a alguém. Quem diz a alguém alguma coisa, tá? Então, é apenas uma preposição. Tem como ter artigo aqui? De jeito nenhum, porque eu tenho pronome, ó. O pronome ela é que está dando a entender aqui que não tem crase, não precisa se preocupar com crase, tá? Sempre antes de pronome não tem crase. Também pronomes demonstrativos, né, que dá bastante dúvida. Essa, esta, né, dá bastante dúvida. Falei a esta mulher que a quero, né? Novamente eu tenho aqui um pronome e o pronome diz pra gente que esse a não tem crase. Pronomes também de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Alteza, Sua Majestade, tá? Como está aqui, olha, tá dizendo pra gente que esse a não tem crase e isso é obrigatório. Tudo bem? Fechou, né, Rubim? Tranquilo, tô entendendo tudo. Faltou os exercícios aqui que a gente faz num segundo momento. Um abraço.